Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos novamente. Vamos trabalhar nessa aula nossa de hoje aqui, justamente a nossa questão do ITCD, né? Imposto sobre transmissão causa mortes ou doação não onerosa. Coloquei lá no material, no vídeo postado para os senhores, toda a disposição legal, toda a questão do ITCD, todos os cuidados que a gente tem que ter com o ITCD. E chama atenção aqui para os pontos principais que a gente tem que observar no ITCD, como consta lá na aula para vocês, né? O ponto principal que a gente tem acerca aí do ITCD é a primeira situação que sempre é cobrado e sempre tem aí em prova, é a localização do bem. Ou seja, se eu tenho e falo sobre bem imóvel, o ITCD sempre será devido onde se processa. E se eu falo de bem imóvel, o ITCD sempre se processa onde o imóvel está localizado. Mas cuidado, pegadinha. Quando se pergunta onde se realiza o ITCD e se paga o ITCD, eu tenho que sempre responder que é o Estado e não o município. Então, muitas vezes a gente coloca lá na prova, o João morreu e o inventário dele foi feito em Belo Horizonte, porque era o último domicílio tributário dele, o último domicílio fiscal dele, e aí ele tinha um imóvel em Belo Horizonte, onde é devido esse ITCD. Aí a pessoa vai lá e fala que é em Belo Horizonte, está errado, porque o ITCD é um imposto estadual. Se você responder, o ITCD tem que ser declarado em Belo Horizonte, na Agência Fazendária do Estado de Minas Gerais, aí dá para considerar. Mas se você fala que ele tem que ser recolhido e declarado em Belo Horizonte, você está equivocado, porque ele é um imposto estadual. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar é a competência do ITCD, que é um imposto estadual. Então, primeira coisa é vocês tomarem cuidado com essa pegadinha. Segunda coisa, essa questão do local, bem imóvel onde se processa e bem imóvel onde está localizado o imóvel, tá? Então, muito cuidado quanto a essa questão. Outra pegadinha e outra coisa que o pessoal erra demais, e principalmente quando começa a advogar, tá? Muitas pessoas têm um erro e um equívoco, sempre na hora do divórcio, é muito interessante, né? Porque quando as pessoas casam, é meu bem para cá, meu bem para lá, quando divorcia, meus bens para cá, seus bens para lá, e por aí vai. E quando você divorcia, vamos pensar aqui o João e a Maria, tá? O João e Maria casaram, vamos supor que eles não tinham nada durante a constância do casamento, mas durante o casamento eles conquistaram 2 imóveis, cada um de 1 milhão, cada um de 500 mil reais. Ou seja, João e Maria constituíram um patrimônio junto de 1 milhão de reais. Tá? E João e Maria divorciam, porque é claro, quem faz coisa errada é Maria, né, Aline? Sempre quem faz coisa errada na relação nunca é o homem, né? E aí, vamos pensar, né, que João e Maria vão se divorciar, né? E quando eles vão divorciar, eles têm um patrimônio aí de 1 milhão, sendo compreendido com 2 imóveis de 500 mil, e um fica com um imóvel A e o outro fica com outro imóvel B. Professor, e aí? Ó, não tem menor, não tem filho, não tem discussão de pensão, não tem nada, mas tem um patrimônio que foi dividido. Ok. Posso fazer no cartório? Pode, nós aprendemos que o divórcio pode ser no cartório porque não tem discussão, não tem litígio e não tem menores envolvidos nem incapazes. Ok. Mas quando você faz o divórcio, turma, você tem que inventariar o patrimônio do casal. Então, você tem que fazer o processo de ITCD do divórcio. Tanto que lá naquele tutorial que eu mandei para vocês, uma das opções do ITCD é o divórcio. Porque existe a questão do excedente ameação dentro do divórcio. E o que é isso? O João e Maria, cada um vai ficar com 500 mil. Vai falar lá, a casa que era de João
Maria A vai ficar só com o João e a casa B vai ficar só com a Maria. Eu vou declarar e vai ficar meio a meio para os dois. Alguém está ganhando mais que o outro? Não. Eu vou ter imposto a pagar? Não, porque está dividido igualzinho. Só que eu tenho que declarar o ITCD? Tenho. Por quê? Porque o fisco vai conferir se João e Maria constituíram e conquistaram somente esse patrimônio na constância do casamento. Então, você declara, e como eu expliquei lá no tutorial, depois vai aparecer bonitinho uma certidão de quitação ou desoneração de pagamento do ITCD. Com essa certidão, vocês vão pedir no processo de divórcio para expedir um formal de partilha, igual no inventário. E aí tem que ir lá no cartório, porque quando o João e Maria compraram o imóvel, não constituiu lá João e Maria, proprietário deste imóvel, no registro, você tem que levar o formal de partilha, que vai ser o documento que vai falar e comprovar que agora esse imóvel A é só do João, o cartório fazer essa alteração. E levar lá no cartório B, que tem um imóvel B, que vai ficar só com a Maria, para ele registrar e falar que é só da Maria. Ah, professor, por isso que quando a gente vai comprar um imóvel ou vender, sempre o cartório pede a certidão de nascimento ou casamento atualizada, perfeito. Para quê? Para saber se seu estado civil mudou ou não e qual que é. E se você está fazendo aquilo ali, você tem competência para vender, transferir, etc. e tal, sozinho ou com outra pessoa. Então, é extremamente importante vocês pensarem nisso. Por que eu chamo a atenção disso, turma? Porque, às vezes, a gente começa a advogar, principalmente aí na reta final, e quando a gente começa a advogar, é muito interessante porque as coisas vão surgindo e você tem que pegar, porque você tem que trabalhar e você tem que pagar a conta. E aí, eu mesmo gosto muito de mexer com inventário, gosto muito de mexer com essa questão do divórcio quando não tem briga, porque quando tem briga eu jogo com minha sócia, tá? Porque aí eu já não gosto. Mas por quê? Porque essas questões de inventário, divisão de patrimônio de divórcio e tudo, o mais chato delas, quando não tem briga entre marido e mulher ou entre a família, a coisa mais complexa é a questão tributária. E uma vez que eu gosto dessa questão tributária, eu me sinto extremamente à vontade. Então, a gente pega aí, eu já peguei N processos, que é o seguinte, João e Maria estão divorciando, vai lá, arruma um advogado, o advogado fala que, como não tem nada de briga, não tem problema nenhum, etc. e tal, é só fazer inicial lá, pedir o juiz para homologar, ou ir no cartório e registrar, fazer no cartório, e cobra lá um salário mínimo para fazer esse divórcio. Fala que o bem A vai ficar com o João, o bem B vai ficar com a Maria e pronto. E aí cada um vai viver feliz para sempre. Só que olha o problemão aí. Aí daqui 5 anos a Maria vai vender o imóvel. E quando ela vai vender o imóvel, eles pedem lá a matrícula atualizada. E lá na matrícula vai aparecer que Maria e João são donos. E lá na certidão de casamento de Maria vai aparecer que ela está divorciada. E o cartório vai exigir? Uai, Maria, você tem que registrar esse divórcio aqui no imóvel para falar que ele é só seu. Foi feito o ITCD? Não. Ô, gente, a coisa mais normal do mundo é advogado de área de família fazer divórcio, porque o divórcio é só assim, né? Eu quero isso, quero aquilo, a mulher quer voltar a assinar o nome de solteira, aí o cara fica pé da vida que a mulher volta a se cuidar, que ela fica mais bonita, mas a culpa é do homem também, porque o homem, quando estava com a mulher, não soube cuidar dela bem, né? E por aí vai. Tá rindo, né, Ali? Mas é verdade. Né? Ah, eu vou mudar, eu vou cortar o cabelo, eu vou pintar o cabelo, eu vou emagrecer, eu vou fazer cirurgia disso, eu vou fazer cirurgia daquilo. Aí o homem fica pé da vida, né? Ah, na hora que estava comigo não fazia nada, mas o homem não deixava, não estimulava. Aí ela tem que ficar bonita para os outros mesmo, não é para o marido dela, não, né? E essa é a realidade que a gente vive aí, no nosso contexto. E aí, Professor, gente? Oi. dentro dessa questão aí, falar a verdade, eu não tinha a mínima ideia que tinha que fazer
processo de TCD no divórcio. Exato. Eu vi o vídeo da aula ontem e Aham, fiquei até surpreso que eu nem imaginava. exatamente. E outra, Quando você tem um divórcio e neste divórcio tem divisão de patrimônio, você tem que fazer o ITCD do divórcio e pedir a expedição formal de partilha. outra coisa, dentro desse assunto. Hum, No ITCD, quando eu vou fazer o... Esqueci. o, Quando morre. ah, Quando morre, o tal, o inventário lá. inventário. O inventário, isso. Porque eu já preenchi algumas vezes esse formulário lá no site do Cefaz. Isso. Quando você vai fazer o inventário, eles vão te pedir o número do processo para seguir com o preenchimento. E Exato. e no caso do divórcio, então, como vai funcionar? Eles vão te pedir algum número de Vai. processo? E se O, for extrajudicial? se for extrajudicial, lá no inicinho, no tutorial, tem escrito assim, judicial ou extrajudicial. Se Ah, você tá. colocar extrajudicial, vai mudar aquele campo, em vez de estar número de processo, vai mudar assim, cartório e qual que é o cartório e a comarca do cartório, tá? Ah, E aí beleza. você já tem que saber qual cartório que você vai fazer e colocar Uhum. lá qual que é o cartório bonitinho, entendeu? E a comarca do Entendi. cartório. Tipo, segundo ofício de notas, primeiro ofício de notas, e assim sucessivamente. Então, igual no inventário, o primeiro passo ou no inventário dar início ao processo e no divórcio dar início lá no cartório, Exatamente. antes de preencher lá no Exato, porque ele Cefaz. vai exigir esses dados aí, entendeu? Entendi. Ele vai te exigir isso tudo. Quando eu faço no cartório, quando o cliente faz questão que seja feita no cartório, eu já tenho um cartório que sempre faz para mim, então eu sempre mando a documentação de uma forma preliminar para o cartório ver se está tudo ok. Quando o cartório fala que está tudo ok, me dá autorização, aí eu inicio o procedimento lá no site da Fazenda, Entendi. igual eu mandei para vocês. Entendeu? Então, no divórcio, se não fizer esse TCD, a bomba só vai estourar No quando o dia... pessoal que quiser vender o imóvel, não é isso? Exatamente, exatamente. Ah, tá. Só para te contar, eu tive um caso muito interessante, muito legal aqui, de uma cliente, isso deve ter acontecido tem uns 4 anos, mais ou menos. Essa cliente ficou até muito amiga minha. Essa menina me achou, porque eu tenho um colega em comum com ela, e ela me ligou desesperada. Ah, Eduardo, ela era até gerente da Caixa Econômica Federal, olha só. Aí ela falou assim, nossa, Eduardo, eu vendi meu apartamento, e agora o tal do moço que comprou está me pedindo lá o meu formal de partilha para eu mostrar para ele que o apartamento é só meu. E a mulher já tinha assinado contrato e tudo mais. Tudo. E aí eu falei assim, me dá a sua sentença aí do divórcio. Aí vinha a sentença falando que o imóvel ficou para ela e que o financiamento do imóvel também ficou para ela, tudo direitinho, e que ela ia voltar a assinar o nome de solteira. Aí é claro que a certidão atualizada dela já estava o nome de solteira lá bonitinha, né? Porque é essa a preocupação de todo mundo. Aí eu tive que desarquivar o processo, era processo físico ainda, do ano de 2003, o processo. Quando eu peguei o processo, não tinha sido feito o ITCD. Aí a sorte que essa moça era muito bem organizada, porque como que foi o divórcio dela? Ela tinha 2 filhos com um ex-marido, e aí ela recebia uma pensão por conta dos filhos, e quando ela divorciou com o ex-marido, tinha pouco tempo que eles tinham comprado um imóvel. E este imóvel, eles tinham dado uma entrada relativamente baixa, e o resto tinha financiado tudo. E o financiamento do imóvel ficou todo para ela, como responsabilidade dela. Só que quando ela vendeu o imóvel já estava todo quitado, porque ela já tinha quitado o imóvel. E aí? O ITCD tem que ser da época do fato gerador. E quando você faz ITCD, turma, você não coloca só patrimônio. Você coloca ônus e bônus.
É igual ao inventário. Aí a sorte que ela tinha toda a documentação guardada. Então, vamos supor, o imóvel lá dela valia, na época que ela divorciou, R$ 100.000, nós conseguimos juntar a documentação falando que o que ela recebeu do imóvel foi 10.000 que eles tinham quitado e uma dívida de 90.000. Ou seja, ela recebeu um patrimônio com valor elevado e que ela deveria ter que pagar ITCD? Não, porque ela tinha uma dívida ali que ela assumiu que é muito maior do que o bônus que ela recebeu. E aí, consequentemente, o que eu consegui fazer? Todo o processozinho de ITCD sem gerar valor para ela pagar. Então, até isso você tem que ser maldoso, porque se eu colocasse lá que ela recebeu um apartamento de R$ 100.000, ia gerar 100 mil. ITCD para pagar, porque o certo seria 100.000 dividido por 2, 50.000 para cada um. Ela ia ter que pagar ITCD sobre 50.000, com juros e multa e atualização, porque ela não fez na época que ela divorciou. Olha que loucura. Entendeu? Então, é importante, é necessário que isso seja feito. Tá. E nesse processo aí do divórcio, quando não tem excedente, Não tem que pagar nada, tá, mas você beleza. tem que fazer. Pergunta de prova. João e Maria divorciam e tem um patrimônio a ser dividido e divide 50% para cada um. Tem que fazer ITCD? Tem. Sim, Vai gerar valor a pagar? Não. não. Professor, como é que gera valor a pagar no divórcio? Aquele exemplo que eu dei no vídeo. João e Maria casados. Tem que constituir um patrimônio de R$ 1 milhão. Tem que dividir. Só que é uma casa de 300 e outra de 700. Eles resolvem de comum acordo que o João fica com a casa de 300 e a Maria com a de 700. O que aconteceu? 1 milhão dividido por 2, 500 mil. Só que um está com 300, o outro com 700. O que aconteceu? Quem ficou com 300, entre aspas, doou 200 para outra pessoa, porque a outra está com 700 e só poderia ter 500, que é metade. Por isso que o ITCD do divórcio se chama excedente ameação. Ou seja, se cobra o ITCD sobre o que ultrapassa a metade. Qual que é a metade nesse exemplo que eu dei? 500 mil. Quem ficou com 700? Maria. Quanto que é o excedente ameação? 700 menos 500, 200 mil. Então, eu vou pagar aí, vai gerar um ITCD a pagar aí de quanto? De 5% sobre R$ 200.000. Então, excedente ameação é o que você vai pagar sobre o que o excede o meio. Por que tem essa tributação? Por que o João fez quando ele ficou com a casa de 300? Ele deu de presente 200 para Maria. Ele doou 200 mil para Maria. Então, por isso... Aumentou o patrimônio. Exatamente. ITCD. Então, por isso que há essa tributação aí do ITCD no divórcio. No divórcio é normal fazer a compensação, né? E se nessa compensação, vamos supor, a mulher ficou com imóvel e o homem ficou lá com os imóveis, carros, tal, e compensou com o carro. Tranquilo. Tranquilo, mas vai ter que comprovar isso, né? Sim, sim, isso tudo você tem que comprovar, porque funciona igual o ITCD de inventário. Tudo que você declara lá e fala que é ônus, que é bônus, que é patrimônio, que é dívida, você tem que juntar a documentação para fazer parte do processo do ITCD lá que você manda para a Secretaria do Estado da Fazenda. Então, a mulher vai ficar com um apartamento de 300 mil e o cara vai ficar com os 2 carros que dá 300 mil. Então, eu vou compensar uma coisa com a outra, né? Eu vou ter que juntar, eu vou falar lá que o João vai ficar com o carro A, com o carro B e que a Maria vai ficar com o apartamento. Só que eu, além de falar isso, eu vou ter que mandar a documentação do apartamento e dos carros para conferir o quê? Se realmente está no nome de um dos dois e o patrimônio se comunica. Entendi. Outra Tá? coisa, no inventário, se você passar de 90 dias, vai ter a multa. Isso, multa e E juros. no, isso. E no processo de divórcio, se não tiver excedente,
Se não Se tiver não, excedente, se depois não dos tiver 90 dias, excedente, já que você você não não vai tem, pagar nada. Mas... se não tem que pagar nada, não vai gerar multa nem juros. Ah, beleza. A multa e juros só vai existir se você tiver que pagar. Então, Ok. assim, gente, olha que interessante isso que eu estou falando com vocês. Como você mesmo falou, né, Weber? Que muitas vezes a gente nem escuta falar isso, a gente nem sabia que isso tem que ser feito. E realmente as pessoas não falam isso para a gente e a gente vai no dia a dia. Então, exemplo, turma, quando um casal está divorciando, o que eles estão fazendo? Eles estão dilapidando o patrimônio, porque eles construíram, como casal, um patrimônio de 1 milhão e amanhã eles têm que vender porque eles estão divorciando. Aí aquela mesma lógica, olha, se ele for vender um imóvel, ele vai pagar 6% com o corretor. E para você, ele vai pagar 6% de 1 milhão? Vai não. Porque se falar que está tudo bem, não tem briga, e etc e tal, e aí? Né? Então, nós temos essa situação. E aí vem uma questão muito interessante e muito importante a ser falada e chamada a atenção, que é o seguinte, a maioria das pessoas que mexem com direito de família não faz isso. E quando você for atuar, você tem que explicar para a pessoa que tem que fazer formal de partilha, e tem que registrar, porque o advogado, gente, ele tem que ser muito mais além do que ficar atrás de um computador peticionando. Então, assim, quantas vezes eu já encontrei com um aluno meu em porta de cartório? E teve um caso até muito engraçado, que eu encontrei com uma ex-aluna minha, aí ela estava com um problema, eu falei, ih, você não vai resolver isso aqui, não. Não vai de jeito nenhum. Ela estava precisando de um negócio lá, o pai dela, coitado. Eu falei, vai resolver isso, não. Vai fazer o seguinte, você vai entrar na fila, você vai ver que não vai resolver, aí você vai ligar para essa pessoa aqui, falar que eu te liguei, que eu te indiquei, e ela vai resolver para você. Depois ela mandou uma mensagem toda bonitinha, falando que conseguiu resolver. Mas advogar é isso. É muito além da gente ficar atrás de computador e peticionando. Tá? Então, fica aí essa dica, porque isso faz diferença no custo do seu serviço e na qualidade do seu serviço também. Mais alguma dúvida, turma? Eu tenho, mas eu tenho que achar na anotação que... Fica tranquilo, pode falar quando você achar aí. Mais alguém, gente? Ah, lembrei. Eu achei aqui. A incorporação do patrimônio de pessoa jurídica não se aplica em TCD. Aí Não, vai ser a mesma regrinha lá do ITBI, não é isso? isso, mas aí para incorporação de pessoa jurídica, a gente aplica tão somente aquela questão e a regra do ITBI, tá? ITCD não se aplica aí, não. Ah, tá. Tá? Outra coisa interessante que eu acho muito legal também, que na prática e na prova, às vezes, é cobrada. Você está fazendo um inventário. Isso é muito legal, porque pega a matéria nossa, tanto de sucessão quanto direito de família. Uma outra questão muito legal que eu acho também, e que eu entendo ser importante. Você está fazendo lá um processo sucessório, um inventário de uma família, e vem um irmão lá, vamos supor, são 4 irmãos. Aí o primeiro irmão vira e fala assim, eu não quero essa herança, não, quero deixar ela para o meu irmão B. Está certo ou errado? Está errado. Por quê, gente? Se ele quer deixar para apenas um irmão, ele tem que receber essa herança e depois ele tem que doar para o irmão que ele quer. Porque quando eu renuncio à herança que eu tenho direito, os mesmos concorrentes meus na mesma linha horizontal concorrem de forma proporcional sobre a minha renúncia. Eu não renuncio à minha herança em favor de tal pessoa. Eu renuncio à minha herança de forma igual para todos que concorrem comigo em igualdade. Quanto a isso, é tranquilo? Vocês têm dúvida disso? Tá? Porque tem cliente que chega para vocês, vira e fala assim, olha, meu irmão tem o nome sujo, e aí ele vai deixar tudo para mim. Tudo bem, se é só ele e o irmão, mais fácil. Agora, se são muitos irmãos, você tem que falar, olha, ele tem direito a essa herança, se ele renunciar, toda a sua herança vai ser renunciada em favor de todos os demais irmãos. Aí a pessoa, então o que tem que fazer? Tem que aceitar
e depois doar. São dois fatos geradores diferentes. Ok? A Aline está perguntando, professor, eu não entendi o processo do ITCD. Como que se dá o processo de ITCD? Além de toda a questão judicial, Aline, vou explicar aqui, se você não entender, você pergunta novamente, fica à vontade. Toda a questão judicial, qual que é o fato gerador do ITCD? Causa mortes, doação não onerosa, então quando eu dou algum bem, tá? Ou a questão aí do divórcio. Então, esses são os principais fatos geradores aí do ITCD, tá? Qualquer processo desses, a Aline vai ganhar um imóvel doado pelo Marcos para ela. Marcos está com muita coisa, Marcos vira e falou, Aline, eu vou te dar um imóvel de presente. Não basta apenas o Marcos chegar e fazer uma doação para a Aline, tipo, toma de presente. E para ele fazer essa doação, ele tem que fazer uma escritura pública de doação. E quando ele for fazer essa escritura pública de doação, o cartório, para lavrar essa escritura pública de doação, o cartório vai exigir o ITCD, porque o ITCD de doação, o fato gerador doação, exige o pagamento de ITCD. Então, aí você vai entrar lá no site, aconteceu a doação em Belo Horizonte, então o imóvel está localizado em Belo Horizonte, vocês estão residentes em Belo Horizonte, então vocês vão entrar lá no site da Secretaria do Estado de Fazenda de Minas Gerais, começar um processozinho. Qual que é o fato gerador do ITCD? Aí vai marcar lá, doação. Está sendo feito mediante processo judicial ou extrajudicial? Extrajudicial. Aí vai perguntar, qual cartório? Aí vai colocar lá o nome do cartório. Qual marca? Belo Horizonte, Minas Gerais. Aí vai entrar o outro campo. Quem que está doando? O Marcos. Quem está recebendo? A Aline. Vai pedir todos os dados de vocês dois. Aí vai entrar um outro campo. Qual que é o bem doado? O imóvel. Qual que é o índice cadastral desse imóvel? Aí vocês vão colocar lá tudo bonitinho. Aí depois, além do índice cadastral, me manda aqui cópia da identidade do Marcos, da Aline, tudo bonitinho, me manda aqui cópia do registro do imóvel, do IPTU do imóvel. Aí vocês mandam o processo para a Secretaria do Estado da Fazenda de forma online. E aí a Fazenda vai calcular o ITCD devido aí sobre essa doação. Você vai retirar a DAI, que é o documento de arrecadação do Estado, que é a guia para pagamento, vai pagar, vai voltar no sistema, porque você vai ter um número de protocolo que vai ser gerado para você, que você vai acessar esse processo de ITCD a todo momento, vai acessar isso. Dentro disso, você vai colocar lá a senha, que você vai receber também por e-mail, tudo bonitinho. E, em cima dessa situação, você vai tirar a guia, pagar e falar que foi paga, e aí, depois de 2 dias, vai sair uma certidão de quitação. O cartório só vai terminar essa escritura pública de doação com o pagamento e o comprovante da quitação desse ITCD. Aí você tem a escritura de doação, que você vai lá e vai alterar o registro, mostrando que o imóvel não é mais do Marcos, e sim da Aline. Entendeu, Aline? Ajudei? Professor, o pagamento do ITCD, eu já tentei ela retirar de forma parcelada, não consegui. Eles não parcelam? Parcela. Aí como que acontece isso na prática? Vai gerar o ITCD devido e vai ter a guia para você pagar. Se você não consegue parcelar essa guia enquanto o valor a pagar estiver em aberto e não tiver vencida a guia, tá? Aí, se você pagar à vista, ok, resolveu. Se você não pagar à vista, aí essa guia vai vencer. Aí você consegue ir na Secretaria do Estado da Fazenda e pedir o parcelamento desse valor devido. Entendeu? Então, na verdade, você só consegue parcelar depois que vence a guia que você tem que pagar. Agora, entendi. Tá? Aí Mas tem que você... ir lá. Isso, aí você Depois tem que que ir vencer. depois do vencimento. E a certidão fica liberada quando você paga a primeira parcela também. Ah,
legal. Tá? Então, dá para parcelar, é mais tranquilo e menos burocrático do que o ITBI. Uhum. Aline, a mesma coisa acontece com o divórcio, o mesmo procedimento acontece com o inventário, a regra é a mesma para qualquer fato gerador do ITCD. Tá joia? Ô, professor, uma coisa que o Isso, senhor Emerson, falou... vai gerar multa, sim. Porque se venceu e você não pagou, aí é devido à multa. E aí vai gerar a multa e vai gerar um encargo legal. Então, quando você parcela, no parcelamento vai estar embutido multa e juros ali mês a mês. E o parcelamento de tributo é diferente de um parcelamento de um empréstimo de banco. Que quando você tira um empréstimo de banco, geralmente eles já calculam multa e juros e embute tudo dentro do empréstimo. Então, exemplo, eu tirei um empréstimo no banco de R$10.000, eu vou saber lá que eu vou pagar parcela fixa de R$500 por mês. Quando você parcela um tributo, você chega lá e tem um valor devido, tipo 10 mil. Aí você parcela R$500. Só que não é R$500 por mês, porque todo mês, nesses R$500, vai ter os juros, que é a Selic, aplicada mês a mês. Então, um mês vai ser 500, outro 500 e pouquinho, depois 500 e pouquinho mais, e assim sucessivamente. Isso é importante vocês também explicarem para os clientes. Aline, cabe recurso? Cabe. Se eles calculam o ITCD e você não concorda, você tem um prazo de 30 dias para impugnar as avaliações que foram feitas ali. Ok? E aí você tem que impugnar, e a forma de impugnação é muito parecida com a questão do ITBI. Você tem que fazer avaliação do patrimônio, mostrar que não está concordando, tem que protocolizar na Secretaria do Estado da Fazenda este recurso para analisarem lá essa situação. Tá? E é importante conferir, tá, gente? Eu já tive um ITCD lá que ele estava calculado errado. Tipo, eles colocaram um zero a mais onde que não era e gerou um ITCD horroroso lá. E aí, na verdade, esse caso eu nem fiz recurso. Eu fui lá presencialmente, quando eles abriram o sistema, eles já viram que era erro, esse erro grosseiro, e arrumaram na hora para mim. Mas tem que conferir tudo bonitinho, sim. Professor, Diga. instituição de usufruto não oneroso também é fato gerador, né? Conforme está lá na matéria. Mas por quê? Por exemplo, eu tenho um imóvel em meu nome, eu vou colocar lá uma cláusula de usufruto para mim. Uhum. Por que vai gerar? Ou é porque eu já vou fazer a doação desse imóvel e vou deixar como usufruto no meu nome, é isso? Exatamente. Isso mesmo. Tá, então vai gerar porque eu estou fazendo a doação, não porque eu estou colocando uma cláusula de usufruto, é isso? Exatamente. Ah, tá. Você fez a Entendi. doação com a reserva de usufruto. Ah, Tá? vai gerar porque eu fiz a doação, Exatamente. não porque tem a cláusula de Porque o usufruto. imóvel deixa de ser seu e você coloca essa reserva de usufruto. Para Tá, que um ok. imóvel é seu, você vai colocar usufruto seu? Isso, Não tem isso. razão. Não tem É, sentido. Entendeu? entendi. Muito legal, né, gente? Eu adoro ITCD, adoro ITBI. Adoro esses dois na prática também. Mais alguma dúvida, turma? Professor, no início da matéria escrita está lá o que é doação modal. Até hoje eu não sei o que é essa doação modal. O que é essa doação modal? Na verdade, a doação modal é quando você tem vamos falar assim, uma modalidade de colocar algumas condicionantes. Mas não preocupa com isso, não. Pensa na doação por si só, tá? A doação que você pode fazer diretamente é seu e pronto, acabou, ou a doação com reserva de usufruto. Não preocupa com isso, não. No vídeo o senhor falou lá do artigo 40 do CTN, né? Aí eu dei uma lida. Aí do artigo 40 ele fala mais ou menos que é o montante do imposto Isso. dedutível É porque é o seguinte, devido à União. isso. E qual que é o imposto devido à União? Imposto de renda à pessoa física. O que quer dizer Sim. isso? Toda vez que você paga o ITCD, se você é contribuinte de imposto de renda e tem que fazer seu ajuste de imposto de renda,
Quando você faz o seu ajuste, você declara que você gastou um dinheiro pagando ITCD, e aí você vai ter dedução no seu imposto de renda, porque você já pagou ITCD. Bacana. Tá? É outra coisa muito bacana que na prática a gente fala com os clientes. Pois é, que isso é bom demais para o cliente. Exatamente. Então, se ele tem um modo de tributação de imposto de renda na forma completa e tem que pagar ITCD, coloca tudo no nome dele, que ele vai ter dedução lá no seu imposto de renda depois. Então, no caso do inventário, às vezes são muitas pessoas, Você todos eles vão pergunta... ter essa dedução? Exatamente. Mas aí você tem que tirar uma guia do ITCD sobre cada cota-parte para cada um. O que eu, na prática, faço? Pergunto, alguém tem e declara imposto de renda do modo completo? Porque o modo simplificado não permite esse desconto. Depois eu explico para vocês. Se cair o link, eu mando outro, tá, turma?